Entra. Tô entrando. Entrou. É aqui? Isso. Vê como é que ficou aí. Tá bom. Tá bom. Olá, boa noite. Boa noite, Aninha. Boa noite, André. Boa noite, Altino. Boa noite, Odete. Boa noite, Ângela. Sejam todos bem-vindos para mais uma live. Eu estou apanhando um pouco aqui ainda no... Nando, boa noite. João, boa noite. Mercedes, Ricardo, Elisângela, Rô, boa noite. Bernadette, sejam bem-vindos. Valdemir, Marlúcia, Selma, Valdete, boa noite. Landa, boa noite. Boa noite, Paulo, Silvana, Helena, Beth, Sandra. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, a live de perguntas e respostas, né? Como eu costumo dizer, é a live que vocês fazem, né? Eu ainda estou apanhando um pouco, porque nós trocamos a transmissão pelo tablet, que era pelo tablet, agora está sendo pelo notebook. Está um pouco escuro ainda, nós estamos nos adaptando ainda, mas acredito que dê para me ouvir bem, né? E dê para ver um pouco também. É até bom estar um pouco escuro, porque daí vocês não veem a minha cara, não se assustam. Boa noite, Helena. Boa noite, Beth, Sandra. Sejam todos bem-vindos. Zéza, Conceição, Laura, Jéssica, Yara, Priminha, Deise, Ado, boa noite. Eduardo, Claudete, Arlete, minha irmã, boa noite. Laura, Leila, Flávio, boa noite, Flávio, Dona Cida. Boa noite, Dalva. Daqui a pouquinho nós já vamos começar. Tá dando para me ouvir bem, né? Tá tudo ok? Janir, boa noite. Tá dando para me ouvir bem? Me darem um retorno aí, por favor. Boa noite, Mário. Helena, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Leandro, boa noite. Só me deem retorno se o som tá ok. Ângela, boa noite. Tatiana, boa noite, sejam bem-vindos. Ok. Obrigado, Leandro. Sandra, obrigado. Pelo menos dá para me ouvir, né? Ok. Que agora pelo menos já não dá mais aquele problema de ficar picotando. Boa noite, Betânia. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Ok, Leandro, ótimo. Perfeito. Maravilha. Ok. Então hoje vai dar para que a gente faça. Bom, antes de iniciar, falta um minutinho, eu queria pedir desculpa a vocês, porque na quinta-feira passada nós estávamos fazendo através do tablet, né? E teve um problema com o próprio tablet, com a recepção do Wi-Fi. E aí começou a picotar demais e eu tive que suspender a live antes de terminar o período para perguntas. Eu não consegui responder
E as que eu respondi ficou tão picotado que não deu para entender. Então eu peguei essas questões, foram 18 questões feitas. Eu vou fazer um vídeo respondendo as 18 questões e vou publicar esse final de semana, tanto na página do nosso Facebook quanto no nosso canal do YouTube, tá? Então todos que fizeram perguntas semana passada não vão ficar sem resposta, tá bom? E hoje, como todas as quintas fazemos, vamos fazer uma oração agora às 8 horas, e a partir daí você já pode iniciar as questões, que vão ser feitas até 8h50, 10 para as 9, e a partir daí eu vou ter um tempinho de 10, 15 minutos além desse, para poder estar respondendo todas ainda. Depois nós vamos à vibração pelos necessitados e a vibração do passe e da fluidificação da água, tá ok? Então vocês vão ter 50 minutos para fazer perguntas, tá bom? Então vamos todos nós iniciar? Ok. Vamos lá iniciar então com uma prece? Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao terminarmos a live, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, então agora fica a critério de vocês. Tá? Vocês fazem as questões aí e eu fico no aguardo, tá? Boa noite, Janice. Boa noite, Marlene. Silvia, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão chegando. Fico então aguardando as perguntas, tá? Entrou os comentários? Não, comentários entrou. Não, entrou? Tá. Pergunta não. Então estamos apenas aguardando vocês, tá bom? Façam as questões que quiserem, naturalmente vinculados ao tema, né? A doutrina espírita. Aqui entrou uma. João, queria saber se Deus ouve os nossos pedidos quando são de coração. Um pensamento a Deus, um pedido sincero de coração somente. Com toda certeza, minha irmã, as orações, na realidade, um pedido, quando é feito de coração, ele é ouvido pela espiritualidade de forma mais fácil e analisado conforme as nossas necessidades kármicas, né? As nossas tarefas que devemos cumprir na Terra. Mas sempre que esse pedido que nós fazemos é um pedido para o bem, para o auxílio, para o bem-estar nosso e do próximo, ele é atendido. O que as pessoas muitas vezes têm uma certa dificuldade de compreensão é que quando nós fazemos orações, né, nem sempre a resposta vem como nós gostaríamos, né? Mas ela sempre vem, tá? João, os estigmas comuns ao catolicismo é explicado de que maneira e para que pelo Espiritismo? Eu acredito que seja estigmata. O estigmata. Na verdade, o que é isso? São marcas da crucificação de Jesus que aparecem em determinadas pessoas. Inclusive, a nossa casa é entregue a Francisco de Assis, e reza a lenda que quando Francisco desencarna, pouco antes aparecem as chagas de Jesus nele, tanto nos pulsos quanto na testa, né? Isso é explicado pela doutrina espírita como um fenômeno de efeitos físicos, tá? Uma manifestação espiritual
na matéria, no caso no corpo de uma pessoa. Tá? E isso é muito bem explicado no Livro dos Médiuns, quando Kardec analisa a questão da mediunidade e efeitos físicos, que só é capaz quando há no ambiente um médium, que nós chamamos de efeitos físicos, que libera muito ectoplasma, que é a substância utilizada para os efeitos físicos, tá? João, por que as pessoas se esperam do parceiro e não conseguem esquecer elas? Isso é normal? Não entendi. Peraí. João, por que as pessoas se esperam do parceiro e não conseguem esquecer elas? Isso é normal? Bom, irmã, toda relação, principalmente a relação conjugal, ela é uma relação conflituosa, difícil. Por quê? Porque cada um traz uma bagagem, não só da sua educação familiar, das suas formas de vida diferentes, mas também das nossas questões de espíritos imortais. Cada qual tem a sua experiência própria. E estamos na Terra, num planeta de provas e expiações. Então é muito difícil encontrarmos aquilo que nós idealizamos do casal perfeito, porque a Terra não é perfeita, né? Então o que nós podemos fazer é tentar, através do diálogo, através da compreensão, através da paciência de ambos, fazer um esforço em comum para que a vida conjugal seja o mais próximo da paz, da tranquilidade e do amor possível. Mas para um casamento dar certo, há necessidade que os dois se comprometam com isso, né? Então, quando nós temos uma certa dificuldade com o parceiro ou parceira, nós precisamos conversar com eles para ver se eles estão tão comprometidos na relação quanto nós, né? E aí passa a relação de esquecer elos, né? Esquecer elos, eu acredito que seja ou a vinculação do próprio parceiro, ou as dificuldades que um comete contra o outro, né? A prática do perdão, que é essencial numa relação. Eu costumo até dizer que o casamento é um curso intensivo para aprender a perdoar. Porque a pessoa que entra no casamento e não consegue perdoar, ela não consegue ficar casada por muito tempo. Porque diariamente as situações conjugais nos trazem a necessidade do perdão, né? Mas se caso não foi exatamente isso a tua questão, eu peço que reformule, tá? Por favor. Não entrou mais nada. Entrou aí? João, em caso de subjugação, onde a pessoa não consegue raciocinar direito, é possível ajudar apenas com reunião mediúnica? Bom, subjugação é o terceiro nível das obsessões. Na primeira, a obsessão simples, são episódios obsessivos. Na segunda, o espírito tira a autoavaliação da pessoa. A pessoa não se aceita errar. E no terceiro nível, muito mais comprometida, ela perde a vontade. Então ela já não consegue, ela já não tem força para ir contra a indução do espírito obsessor. Então, lógico, claro, que as reuniões mediúnicas são muito importantes, né? Auxiliam muito, mas não só. Há necessidade que ela seja complementada, muitas vezes por tratamento psicológico, por um auxílio da família, né? E, sobretudo, assim que o indivíduo começa a restaurar o equilíbrio, ele se voltar à prática do bem. Não necessariamente o auxílio
voluntário, mas a prática do bem dele, arrancar o mal dele, mudar a reforma íntima. Como diria Jesus, sempre que um demônio, palavra bíblica para espírito obsessor, é expulso de um lar e ele vê que o seu senhor não trocou as chaves, ele volta com outros 7 espíritos. Ou seja, sempre que alguém consegue se desvencilhar de um processo obsessivo, mas o obsessor percebe que ele continua errando da mesma forma, continua abrindo brechas morais da mesma forma, ele retorna. E o processo de retorno sempre é mais complicado, mais difícil. Tá? É possível uma pessoa que desencarnou há pouco tempo entrar em contato por sonho? Meu namorado entrou comigo poucas semanas depois e ele disse que estava bem. Sim, é possível, é possível. Teoricamente, e aí depende de caso a caso, mas teoricamente é possível que o espírito se comunique alguns dias, ou até dependendo do espírito, algumas horas após o desencarne, seja por via mediúnica, seja por via de sonho, né? Então, quando isso ocorre com uma certa brevidade após o desencarne, é indício de que a pessoa é muito boa, ou seja, teve uma transição para o mundo espiritual mais tranquila, mais amena. E os espíritos superiores que dirigem a sua encarnação e o acolheram, auxiliaram-no e acharam que teria condições de passar uma mensagem, mesmo que seja através de sonho. Pode sim, com toda certeza era ele. João, sobre as colônias espirituais, pelo que li, são regionais. Exemplo, nosso lar fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Meu pai desencarnou este ano. É possível que ele encontre amigos da mesma cidade ou região que também recentemente desencarnaram? Sim, com certeza, com certeza. Esse pensamento seu é correto. Cada estado brasileiro tem uma colônia, né? Então, se ele mora no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, você não colocou da onde, mas se é no Rio de Janeiro, ele vai se vincular à colônia Nosso Lar. Cerqueira Centro. Ah, é daqui? Sim. Então ele vai para a colônia, você é aqui de Cerqueira, né? Então, nós todos aqui em São Paulo, vamos para a colônia Fraternidade, né? Que é a colônia que fica acima do estado de São Paulo, tá? E naturalmente que vão se vincular com aqueles amigos, companheiros, amores, que ele teve relação, né? Na mesma colônia, com certeza. João, este momento que estamos passando teve intervenção da espiritualidade, né? E com certeza é para um bem maior, estou certa? Bom, com certeza esse período de pandemia ele foi muito bem preparado pela espiritualidade, mas quando eu falo em preparado, não que ele foi orquestrado, preparado no sentido da espiritualidade nos condenar a isso, não é isso. A própria humanidade que gerou essa consequência, pelos seus próprios atos. A espiritualidade, sabendo o que iria acontecer, se preparou de forma mais incisiva, mais completa, antes, para que pudessem nos auxiliar de forma mais constante. Divaldo Franco, em uma mensagem em março ou abril deste ano, ele diz que em setembro do ano passado, os espíritos nobres que envolvem a Terra começaram a preparar um processo de preparação para auxiliar a toda a humanidade a passar por esse período turbulento da pandemia, né? Então você tem razão. Foi
sim, está tendo uma intervenção da espiritualidade superior, presidida por Jesus, o nosso divino governador. E é para um bem maior, qual seja a renovação da Terra, né? Essa pandemia, entre muitas coisas, fez o indivíduo viajar para dentro de si mesmo, porque nós estávamos muito vinculados ao materialismo, ao fora de nós, né? E essa pandemia nos ajudou a voltar um pouco para dentro de nós. João tem uma pergunta aqui que eu acho que você já respondeu, eu não percebi. Em caso de subjugação, onde a pessoa não consegue raciocinar direito, é possível ajudar apenas com as reuniões mediúnicas? Sim, já. Já, né? Então tem outra aqui. Sendo Jesus, João, como Jesus curou o leproso, sendo uma doença incurável na época? Bom, na verdade, a gente precisa entender que todos os ditos milagres de Jesus, em realidade, não são milagres. Porque a definição de milagre é algo fora da lei natural, né, que derroga a lei natural. Jesus jamais derrogou a lei natural, tá? Tudo que ele fez estava vinculado a leis naturais, que à época não conhecíamos e hoje estamos engatinhando nela. Uma delas é a manifestação que a mente consegue ter pelo corpo, não é? A manipulação da matéria pelo pensamento, né? Então, há graus de manifestação do pensamento sobre a matéria. Quanto mais evoluído o espírito, maior a possibilidade que esse espírito tem de manipular a matéria. E aí nós conseguimos analisar, por exemplo, a transformação de água em vinho que Jesus fez, né? Agora, se nós voltarmos um pouco para cá, nas nossas práticas do Evangelho no Lar, tão comum nos meios espíritas, quando nós, ou agora, hoje mesmo, na nossa live, daqui a pouco, quando teremos a nossa vibração e transformaremos, com auxílio da espiritualidade superior, a água em remédio pela fluidificação da água, e muitos relatam que a água mudou de gosto, mudou de cheiro. Isso é manipulação da matéria. Agora vamos imaginar um espírito da envergadura moral e da elevação espiritual de Jesus. Ele pode manipular a matéria com toda facilidade, inclusive manipular a estrutura básica da matéria. Aí eu vou entrar um pouco mais profundamente, mas depois você dá uma analisada nisso com calma, que é o fluido cósmico universal, que é a base de toda a matéria que existe. Ele modificando esse fluido cósmico universal, em efeito cascata, ele muda as células, as moléculas, os tecidos, os órgãos, e aí restitui a harmonia ao corpo físico. Assim que ele curou os leprosos, assim que ele curou o cego Bartimeu, assim que ele curou o paralítico de Betânia, e assim que ele curou muitos. À época era incurável, à época as pessoas não compreendiam isso. Hoje, através do livro A Gênese de Kardec, segunda parte, onde Kardec reserva um capítulo inteiro para o estudo dos milagres de Jesus, ele analisa de forma muito profunda isso, tá? Sobre as colônias espirituais, pelo que eu li, já foi. Quem está morrendo de Covid, era a sua hora? Sim. Por quê? Porque dentro da filosofia espírita, nós compreendemos e nos é ensinado pela codificação que todas as mortes são previstas pela espiritualidade, excetuando-se o suicídio. Então todas as mortes são previstas. No momento em que a pessoa encarna,
ela traz uma missão na Terra. E ela tem um prazo para cumprir essa missão. Terminado esse prazo, ela volta para casa, cumprindo ou não cumprindo a missão. Vamos imaginar uma prova de vestibular. Você tem 5 horas para fazer a prova. Deu o tempo, mesmo que você não tenha concluído a prova, você precisa abandonar aquela prova e devolver e ir embora para casa. Da mesma forma, a vida. Nós voltamos à Terra para cumprir algo e trazemos um tempo de vida. Encerrado esse tempo, voltamos para casa. Desencarnou pela Covid, não por um castigo. A Covid lhe proporcionou a oportunidade de retornar para casa, para continuar o seu processo evolutivo. Porque, segundo a doutrina dos espíritos, a única forma imprevista pela espiritualidade é o suicídio. Boa noite, João. Meus pais já faleceram. Algumas vezes sonho com os dois, mas na maioria das vezes com minha mãe. Para o Espiritismo, existe algum motivo para sonhar mais com ela do que com ele, embora sinta falta dos dois da mesma forma? Sim, a nossa amiga diz que ambos pais faleceram e que ela tem um contato muito maior em sonhos com a mãe do que com o pai. E qual seria a explicação disso? Algumas, tá? A tua mãe pode ter uma vinculação mais forte com você, né? O teu pai pode ter uma certa dificuldade ainda de entrar em contato mais constante com você, pode estar em um processo de tratamento ainda, ou pode estar em outros trabalhos de desenvolvimento espiritual e não ter condições de vir sempre, né? Então tem várias condições que podem explicar o fato de você conseguir ter um acesso melhor à tua mãe do que com o teu pai, tá bom? João, uma fisioterapeuta tem uma paciente idosa que não enxerga. Toda vez que vai atender, ela vê sempre uma criança do lado. É possível ela ter visão ou imaginação devido à idade? Bom, uma fisioterapeuta que atende uma senhora já de idade cega, é isso, né? É. Mas só que essa senhora enxerga uma criança do lado dela. Só que sempre que ela vai fazer o atendimento, essa senhora enxerga uma criança ao lado dela. É possível? É possível. Porque o que nós chamamos de visão espiritual ou vidência é um tipo de mediunidade, que é a possibilidade de ver o mundo espiritual e os espíritos. Ela não vê com os olhos físicos, ela vê com os olhos espirituais. Então, quando ela te narra que vê uma criança ao teu lado, é porque ela está vendo sim, não com os olhos físicos. Eu me recordo agora do grande Jerônimo Mendonça. Poucos conhecem, infelizmente, esse grande espírita do Brasil, que passou 30 anos preso a uma cama ortopédica, mexendo apenas do pescoço para cima. Dos 30, 20 passou cego também. E mesmo cego, ele percebia os espíritos ao lado dele. Então, a visão física não interfere na visão espiritual. João, podemos afirmar que a Virgem Maria já era uma grande médium na sua adolescência e por isso foi escolhida a mãe de Cristo? Bom, dizer que a Virgem Maria era uma grande médium e por isso foi escolhida a mãe de Cristo seria uma definição incompleta. Vamos colocar assim. Jesus, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o espírito mais perfeito que pisou na Terra. Tanto é que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos narra que Jesus formou a Terra.
e ele é o governador desde então. Ou seja, Jesus está no comando do planeta desde a sua criação, 4,5 bilhões de anos. Então, para que um espírito como Jesus viesse à Terra e fizesse a missão que ele teria que cumprir aqui, ele precisava ter um ambiente familiar favorável. E para isso, foram escolhidos 2 espíritos de alta envergadura moral, uma elevação espiritual extraordinária, que foi José e Maria. Então, Maria foi escolhida pelo Cristo para ser a sua mãe na terra, não necessariamente porque ela era uma médium, mas porque ela era um espírito sublimado. Segundo o Espiritismo, não levamos lembranças de vida passada. Como explicar contato com os espíritos que relatam suas experiências anteriores? Bom, deixa eu ver se eu entendi a questão. A doutrina espírita afirma que nós não trazemos lembranças de vidas anteriores. Não levamos daqui para lá. Ah, não levamos? Não levamos para o mundo espiritual, é isso? Não, na verdade, nós, quando desencarnamos, nós estamos ainda muito ligados à matéria. E quando eu falo a matéria, não é apenas o corpo, mas a forma de viver como encarnado, né? Então, é muito comum o recém-desencarnado ter fome, mesmo já não tendo estômago, ter sede, ter sono, né? Por quê? Porque ainda são fixações mentais do tempo que estávamos encarnados, ligados ao corpo físico. À medida que vamos nos desvinculando desse apego à matéria, se a gente pode dizer assim, que é muito comum a todos nós, os nossos patrimônios psíquicos e mentais vão se abrindo e se estendendo a outras encarnações que nós tivemos. Nós vamos rememorando nossas encarnações anteriores, conforme a necessidade de cada espírito. Então, quando o espírito se comunica e fala das suas encarnações anteriores, é porque ele já passou por esse processo e se recorda de suas vidas anteriores. Porque no mundo espiritual, a mente não está presa ao cérebro. Portanto, é passível de ter condições de acessar os nossos arquivos íntimos, que é chamado por nós de inconsciente profundo. A fé não é a maior naqueles que têm evidência e que têm oportunidade de verem espíritos materializados? Sempre leio que o Chico, Divaldo e outros conseguem conversar naturalmente com os espíritos. Assim fica mais fácil do que os que não têm essa faculdade, não fica? Risos. Olha, minha irmã, realmente, né? O Chico e Divaldo, eles têm uma mediunidade que era algo fantástico, que nós chamamos de clarividência, né? Raul Teixeira também, né? Que é a faculdade de ver o espírito de forma tão clara que muitas vezes ele não sabe se é encarnado ou desencarnado. Mas, por mais incrível que isso possa parecer, o fato de ver por ver não facilita na fé. O que facilita a fé é a compreensão do que resulta a existência dos espíritos. Porque você vê por ver, você pode imaginar que seja ilusão da tua cabeça, que você foi envolvido em algum processo de hipnose ou algo do gênero. Na época da minha faculdade, eu tinha um amigo que era evangélico. E eu, na minha ignorância, à época, muito jovem, queria comprovar para ele que a doutrina espírita existia. E um dia levei ele a uma reunião de efeitos físicos à época. E vimos verdadeiras maravilhas ali. Pétalas de rosas surgirem do teto e cair sobre nós.
espíritos materializados, e eu saí dali todo feliz na minha ignorância, achando que ele ia se dar por vencido. E ele me disse, sorrindo, nossa, que processo de hipnose que vocês fizeram comigo, né? Então, o fato de ver apenas não fortalece a fé. Ele, acrescido da fé que nós temos já, consciente e coerente, aí sim pode nos auxiliar. Mas a fé, apenas por ver os espíritos, não influi em nada a nossa modificação íntima. Porque a fé deve ser usada para nos modificar para melhor, senão ela é inútil. Não, então nem... Vamos ver aqui, boa noite. João, algumas religiões costumam dizer que o casamento, se não tiver a bênção de Deus, ou seja, o casamento na igreja, não tem valor perante Deus. E hoje é normal as pessoas só se casarem no cartório, que é a lei dos homens. Qual a visão espírita sobre isso? Bom, na verdade, com todo o respeito que eu tenho aos nossos irmãos católicos e aos nossos irmãos evangélicos, que todos nós somos oriundos da mesma religião que é o cristianismo, né? Ao meu modesto ponto de vista, e ao modesto ponto de vista da doutrina espírita, é um equívoco da interpretação de uma frase de Jesus. O que Deus uniu, o homem não separa. Que está no Evangelho de João Evangelista, capítulo 16, versículo 9. Né? Então, as pessoas entendem ao pé da letra, dizendo assim, bom, se a casa de Deus, onde se encontra Deus, onde se vincula a Deus, é o templo religioso, isso não é uma ideia de agora. Desde a época do povo hebreu, né? do grande templo de Salomão em Jerusalém, era assim. Você só consegue falar com Deus no templo. Hoje, muitas religiões se vinculam a isso. Só consegue entrar em uma boa sintonia com Deus na igreja. Então, isso faz com que as pessoas, de uma forma geral, tenham a ideia de que um casamento só é abençoado por Deus se feito na igreja. Mas, em realidade, a doutrina espírita diz o seguinte, que o que Deus uniu, o homem não separa. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Se não existisse a palavra Deus, e nós precisássemos usar outra palavra para definir Deus, qual seria? Tempo. Na verdade, nós encontramos na segunda carta de Pedro, o apóstolo, a resposta. Quando ele diz, Deus é amor. Deus é amor. Pois bem, se Deus é amor, vamos mudar essa frase. O que o amor uniu, o homem não separa. Esse é o sentido da frase de Jesus. E para haver amor numa relação, não precisa necessariamente ir a uma igreja. Não precisa necessariamente receber a bênção de um pastor, de um padre. Basta que tenha amor, respeito e afeto entre os cônjuges. Então, o casamento civil, apenas, muitas vezes é muito mais abençoado do que aquele cheio de pompa e circunstância numa igreja. Eu conheço pessoas que casaram-se apenas no civil e vivem há 40, 50, 60 anos juntos. E outras que fazem uma festa gloriosa, em verdadeiras catedrais, e depois de 6 meses separam. Por quê? Porque não tinha amor. Casaram-se por outros interesses, quais sejam dinheiro, poder, facilidades materiais,
beleza física. Então, tudo que o amor não uniu, tudo que o amor uniu, o homem não separa. Ou seja, diante do amor verdadeiro e real, as dificuldades do mundo só servem para fortalecer a união do casal. Agora, se esse amor, se essa relação não é baseada no amor verdadeiro, a primeira crise, a primeira dificuldade, acaba seu casamento. Porque quando peço a espiritualidade para sonhar com minha filha, quase sempre tenho pesadelos. Não com ela, mas sonhos ruins. Porque quando pede para sonhar com a filha, geralmente tem pesadelos. Acredito, minha irmã, que... Bom, vou passar para você a orientação do que é o sonho primeiro, né? Quando nós dormimos, o corpo precisa descansar, mas o espírito não. Então nós saímos do corpo e, vamos colocar assim, nos sintonizamos no mundo espiritual com espíritos que estão afinizados com a nossa sensação ou a nossa situação naquele momento que dormimos. Muitas vezes pode ocorrer esse sonho porque você está, como que eu posso colocar? Um pouco ansiosa demais ou vinculada demais a essa necessidade de sonhar com a sua filha, talvez por uma dificuldade da partida dela, ou por você ainda estar muito sensível a tudo que aconteceu, e que você entra numa sensação de muita ansiedade para que isso ocorra, né? E aí entra nessa ansiedade e faz com que a tua vibração caia. E aí você entra em sintonia com espíritos não tão bons, que te fazem ter pesadelos. O que eu oriento? No momento da prece, se entregue a Deus. Fale, olha Senhor, eu gostaria demais de sonhar com a minha filha, mas deixo em tuas mãos. Serena meu coração, para que sonhando ou não com ela, eu tenha uma noite abençoada, envolvida pelos amigos de luz. Tenho certeza que tem maior facilidade de você entrar em contato com ela assim, do que alimentando a ansiedade, tá? João, algumas religiões costumam dizer que o casamento, se não tiver a bênção não, essa já de foi. Deus, já foi? Essa já foi. Só no cartório, qual a visão do Isso. espírito sobre isso? Isso. Já foi? Já. Tem algum? Não. E quem não morre de Covid, mas tem problemas respiratórios e acaba falecendo, tem algo em comum? A mesma tem algo em comum, sim. Chegou o momento dela retornar, né? Porque assim, como eu expliquei, cada um de nós tem o seu momento exato para voltar. E quando chega esse momento, pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um acidente, pode ser um ataque cardíaco, né? Pode ser um atropelamento, né? Retornar, né? De uma forma ou outra. Não por castigo, mas por necessidade de voltar para casa, depois de ter cumprido a sua tarefa. Então, em realidade, a forma que nós desencarnamos é muito variável, mas sempre ocorre quando estamos prontos a retornar. Quando se encerra o período em que deveríamos ficar encarnados para retornar, né? Não, Mais algum? Não. Okay. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Vou sair e entrar de novo. João, a mediunidade é genética? Tem vários médiuns na família, minha mãe desencarnada, minhas filhas e minha neta. Em realidade, minha irmã, não necessariamente. Kardec diz que a mediunidade é uma faculdade espiritual, psíquica e orgânica. O corpo de um médium, ele é preparado para exercer a mediunidade, o corpo.
Então, naturalmente, que o corpo ele recebe uma carga genética compatível com o exercício da mediunidade futuramente. Mas nós não somos só genética, né? Ou seja, a mediunidade não é só genética. Em realidade, a mediunidade é uma opção de nós para cumprirmos determinadas tarefas na Terra pelas mãos da mediunidade. E isso nos é escolhido na pátria espiritual quando começamos a projetar a nossa próxima encarnação. Então, optamos pela mediunidade, a espiritualidade vai nos trazer condições de recebermos um material genético compatível à necessidade de nos trazer um corpo que seja apto a exercer a mediunidade. Tá? Leia o livro, se caso você quiser, naturalmente, Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia do Chico. Ele elabora muito bem essa questão, tá? Mais alguma aí, mãe? Não? Vamos ver. Só estou procurando as questões aqui, viu, gente? João, o meu pai desencarnou há 16 anos. Ele bebia e fumava demais. Teve câncer de estômago. Não deu nem tempo de cuidar. Sempre oro por ele. É possível ele já estar tranquilo? É sim, é possível. Ele errou. Mas eu faço uma pergunta a você que Jesus fez diante da multidão. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? E aí cabe, minha irmã, um certo desabafo em relação ao movimento espírita. Nós espíritas, não todos, mas alguns, se vinculam muito à lei de causa e efeito, à justiça divina, e muitas vezes dizem assim: não, a pessoa fumou a vida inteira, ou a pessoa bebeu, a pessoa morreu por isso, ela terá que pagar, terá que sofrer no mundo espiritual. Não necessariamente, porque não só temos a justiça, mas principalmente a misericórdia. Valeu muito tudo que seu pai foi em vida, e tudo o que ele está sendo no mundo espiritual. O arrependimento é uma chave que nos abre a porta para uma vida renovada. Então, seu pai pode estar tranquilo? Pode sim. Se ele se arrependeu desses equívocos, se ele se volta a uma outra vida, ele é amparado imediatamente pela espiritualidade superior, levado a um hospital, restituído a harmonia do seu corpo espiritual e segue a vida. Né? Nós precisamos vincular demais na misericórdia. Eu tenho quase certeza que teu pai está muito bem. Não está mais nenhum. Não. João, existem situações que a melhor forma de ajudar é não ajudar? Pois tem pessoas que já cometeram erros consecutivos contando com a boa vontade do próximo. Assim nunca se esforçam por fazer o correto, pois sempre tem alguém para se apoiar. Olha, Mário, na verdade é uma situação delicada, né? Há uma linha muito tênue entre ser bom e ser abusado pelos outros. Né? Eu tenho um filósofo muito conhecido, o Cortella, que ele tem uma frase fantástica: vaca não dá leite. Né? Como assim não dá leite? Lógico que dá leite. Não, ela não dá leite. Se a pessoa não acordar às 3:30 da manhã, ir no curral, amarrar os pés da vaca, sentar ao lado dela, puxar as tetas da vaca para sair o leite, não vai sair. Então,
todas as pessoas têm a sua necessidade e esforço próprio. O que ocorre com alguns que são preguiçosos, querem que Deus faça a parte dele e a parte de Deus junto, né? Jerônimo Mendonça que utiliza uma frase incrível, que as pessoas oram a Deus para dar a chuva, para dar a semente, para plantá-la, para arar o solo, para adubar, para crescer a planta e ainda colocar na boca o fruto. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Isso não quer dizer que a gente não vai ajudar. A gente ajuda, mas a pessoa precisa querer ser ajudada. Se a gente ajuda e a pessoa não muda, nós não podemos ficar eternamente, como se diz a mensagem, batendo em ferro frio, né? Porque cada um tem as suas escolhas na vida, né? Nós não podemos travar a nossa evolução pela dureza do coração dos outros. Por isso Jesus utiliza aquela passagem que infelizmente é pouco compreendida pelos espíritas. Quando alguém chega a ele e fala: Senhor, posso segui-lo, mas preciso primeiro enterrar meu pai. E ele diz: deixai os mortos enterrar os mortos. O que é isso? Aqueles que ainda não têm a compreensão da responsabilidade que é a mudança íntima, deixar, porque eles um dia compreenderão. O que nós não podemos fazer é interromper o nosso plano de mudança e ficar estacionados para auxiliar aquele que não quer auxílio, tá? Ele não entrou mais. Não? Ele não está entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já saí e voltei. Ah, Bernadette, o Pai Nosso em aramaico. Eu fiz uma live esses dias em que eu falei sobre a oração e eu disse o Pai Nosso em aramaico. Eu costumo brincar com as pessoas, eu até faço palestra espírita em português, mas em aramaico eu ainda não consegui. Eu preparei essa prece em aramaico e li essa prece. E eu não estou com ela aqui, tá? Mas semana que vem eu preparo e com certeza vou fazer para você, tá? Para todos aqueles também que tiverem vontade, tá bom? Prometo. Quando sentimos uma intuição e temos dúvida, devemos ir em frente com a intuição? Kardec pergunta isso ao Espírito de Verdade dessa forma. Como saber o que é nosso pensamento e pensamento dos Espíritos? E eles dizem o seguinte: o primeiro pensamento que vem à mente, geralmente é nosso. Depois vem o pensamento perturbador. Mas a intuição, ela é diferente dos espíritos nobres. É aquele pensamento que você não está nem pensando sobre isso. De repente flui no teu pensamento e você se empolga com aquilo, positivamente. Isso é uma intuição, tá? E devemos seguir em frente com ela. No período de transição para a regeneração em que estamos passando, qual a ajuda dos espíritos extraterrestres? Então vamos lá, vamos analisar essa questão. Bom, espíritos extraterrestres
são todos os espíritos que não são vinculados à Terra. No livro A Gênese, de Kardec, e no livro Exilados de Capela, de Edgar Armond, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia do Chico, eles dizem que espíritos podem migrar de planetas a planetas, né? Então, o espírito mais elevado, que habita um planeta mais superior, ele pode encarnar na Terra para nos auxiliar. Então, ele, teoricamente, seria extraterrestre. Tá? Agora, a visão de que espíritos de outros planetas venham nos auxiliar no processo de transição planetária, aí é uma posição minha. Tá? Eu gosto muito de deixar separada essa questão. Uma questão é a doutrina espírita, outra é a minha posição, que pode estar errada. Tá? A minha posição é: Jesus é o governador espiritual do planeta. Ele tem 72 ministros que dirigem o planeta com ele. Cada qual tem milhares de assessores que cuidam e vão descendo nessa hierarquia até chegar aos nossos anjos guardiães. Temos uma legião de bilhões de espíritos superiores que são governados por Jesus e têm a incumbência de dirigir a Terra desde a sua formação até agora, a direção do planeta. Então, não que não queremos auxílio de outros planetas, claro que não, mas eu não vejo necessidade para isso, da forma com que as pessoas colocam, de espíritos extraterrestres que comunicam, dizendo que estão ajudando. Eu respeito muito, mas acho que não seria, não é que não seria necessário, não seria lógico, uma vez que a Terra ela tem uma legião infindável de espíritos que comandam o planeta, a comando máximo de Jesus Cristo, tá? Nada aí, mano? Não. Já saí, já entrei. Não, já acabou também as questões. Bom, Bom, gente, hoje vocês foram tão disciplinados que eu fiquei até emocionado aqui. 8:50, acabaram as questões, conseguimos completá-las todas, né? Então agora nós vamos à vibração pelos necessitados e a vibração do passe da fluidificação da água. Já peço a todos que peguem a sua garrafinha com água ou o seu copinho com água para fazer a fluidificação. Agradeço todas as perguntas, tá? E ao final, se vocês tiverem um pouco de paciência comigo, como algumas pessoas pediram a prece do Pai Nosso em aramaico, que é a prece que Jesus falou, a forma com que ele falou, eu tenho aqui no meu computador que está ao meu lado. Ao final, eu vou pedir licença a vocês para entrar aqui e pegar e fazer para vocês, tá bom? Bom, então agora vamos à nossa vibração. Agora então vamos à nossa vibração. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus e abrir os braços da alma para receber o carinhoso abraço de nosso Mestre Jesus. Nesse momento que nos sentimos abraçados pelo Mestre, vamos falar-lhe ao ouvido pelas nossas necessidades, pelas nossas dores, e Ele, o celeste amigo, haverá de nos amparar, abençoar e proteger, uma vez que nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor,
levando o bálsamo da paz e da harmonia a todos. Pedimos também pelos nossos irmãos em humanidade encarnados, que passam por provas e expiações como nós, seja na infância, na adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos por eles, para que a sua luz infinita, Senhor Jesus, possa ser o farol a nos indicar o caminho nos labirintos de tentação e de perturbação da terra. Rogamos pelos nossos irmãos que passam pela terra aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, e pedimos que conceda, se não for possível a cura, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos pelos nossos irmãos que nesse momento a nossa mente alcance, por todos aqueles que nos pediram orações e preces, por todos aqueles que nesse momento sabemos necessitados de auxílio. Façamos nesse momento a nossa mente pontes de luz, através das quais os espíritos nobres alcançarão a todos que necessitam. Vamos pensar em todos aqueles que necessitam, para que os espíritos nobres possam levar o remédio, a força, a proteção, o aconchego, o auxílio, a caridade, o amor, para que possam se sentir melhores e abençoados com a luminosa presença dos mensageiros do Cristo. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, todos aqueles que já desencarnados passam por provas, expiações, aqueles que sofrem, que Deus em sua infinita misericórdia possa ampará-los. Rogamos pelos nossos entes queridos que se foram antes, para que Deus os ilumine na nova etapa e que recebam de nós o doce buquê luminoso da nossa saudade, banhada na fé em Deus. Rogamos pelos que sofrem, para que recebam o doce e misericordioso amor, para que se renovem através do arrependimento. Rogamos pelos irmãozinhos suicidas, para que a doce mãe da humanidade, Maria de Nazaré, possa abençoá-los. Rogamos por fim pelos que trazem ainda o tumor do mal em seus corações. Que a tua infinita bondade, Senhor, plante em seus corações a semente luminosa da verdade, e a verdade floresça, fazendo-os renovados em seu infinito amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo carinho e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. E agora, vamos à nossa vibração para o passe. Eu peço a todos que fechem os olhos e, pela força do pensamento, vamos começar a perceber que pequenas pétalas de luz caem do teto do nosso ambiente, formando uma leve garoa luminosa, que ao tocar em nós é absorvida por nós. E agora, o ambiente do nosso lar se inunda de luz. Começamos a perceber que aqui e ali, espíritos nobres começam a se corporificar em luz e começam o trabalho de limpeza espiritual, começam o trabalho de fluidificação das águas, começam o trabalho de purificação do ambiente doméstico, e cada qual vai recebendo o passe luminoso, e nós, ao nosso turno, também começamos a receber essa energia luminosa que nos invade as fibras mais íntimas do corpo físico, inundando o nosso corpo em harmonia e luz. Alcança agora a nossa mente, que começa a ser invadida por essa luz, a bendita, que vai retirando os pensamentos pessimistas e negativos, e sentimos uma facilidade imensa de pensar em Jesus. Essa luz abençoada atinge a nossa alma, o nosso coração, e abre o nosso sentimento profundo a um forte sentimento de fé, de esperança, de certeza que Deus é nosso Pai e que nunca, jamais nos abandona. Agora, renovados nessa energia luminosa que acabamos de receber, nos resta agradecer. Agradecemos aos nossos mentores espirituais que nos acompanharam durante toda a nossa reunião, aos trabalhadores espirituais da nossa casa, o GAEFA, que em várias tarefas durante essa reunião se entregaram com amor e carinho a todos nós. A nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa, por ter voltado seus olhos misericordiosos para a nossa reunião. A Jesus, o divino amigo, o governador do planeta, mas que nós gostamos de chamar de amado irmão. E a Deus, o nosso Pai, a quem entregamos mais essa reunião aos pés, rogando bênção e misericórdia, para que possamos ter uma noite abençoada e um resto de semana de luz, e que possamos acordar amanhã renovados e fortalecidos no ideal da reforma íntima, porque uma vez que renovamos o interior, todas as outras coisas ficam a contento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, terminamos assim a nossa reunião. Agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco, que fizeram as questões, que juntos fizemos possível essa reunião. Agradeço a todas as perguntas que foram feitas. Como sempre coloco, se eventualmente alguma resposta
vocês perceberam que foi contrária ao que a doutrina espírita ensina, por favor, comentem. Porque eu gosto muito de uma frase de Herculano Pires. Na doutrina espírita não existem professores, todos somos alunos. Então, se eventualmente eu me equivoquei em algum ponto, eu peço a vocês, comentem para que eu aprenda e retifique o erro. Do mais, agradeço profundamente a todos vocês. Gostaria de dizer que infelizmente tivemos aquele problema, que eu posso até chamar de trágico, com a nossa live de quinta-feira passada, que houve tantos picotamentos do som, que foi impossível continuar. Foram feitas 18 perguntas, e eu reparei todas. Gravarei um vídeo esse final de semana, respondendo a todas as 18 perguntas, e publicarei aqui na página do GAEFA e no nosso canal do YouTube GAEFA Espírita, para que todos que fizeram as questões possam ali encontrar a resposta. Tá? Dizer também que essa live ficará na nossa página do Facebook e daqui a alguns momentos também estará no nosso canal do YouTube, onde lá estão também todas as palestras que nós já fizemos online e outras que lá estão de palestras sobre variados assuntos que eu fiz ao longo dos anos, bem como alguns seminários, filmes espíritas, audiolivros em formato de radionovela para aqueles que por algum motivo tenham dificuldade em ler ou falta de tempo, só entrar ali e ouvir, né? Além de outros filmes muito esclarecedores, tá? Que eu coloco à disposição de vocês para melhor compreensão. Do mais, agradeço profundamente a todos. E o Pai Nosso agora, né? Aqueles que quiserem aguardar, eu peço a gentileza de aguardar que eu procure aqui no meu computador, que eu tenho, e vou ler para vocês, porque eu não consegui decorá-lo em aramaico, né? Só um instante, por favor. Eu vou tentar procurar aqui. Eu acho que eu já vi. Só um instante, meus irmãos. Eu acredito que vocês não estão conseguindo me ver bem, mas eu só vou procurar aqui e, tendo ele aqui, eu vou passar para vocês. Posso uma folha, não? Só um instantinho, meus irmãos, que eu consegui localizar aqui e vou imprimir para ler para vocês, tá bom? É só o tempo de imprimir e aí eu já leio para vocês. É interessante isso, porque isso faz parte de um estudo sobre o idioma que Jesus falava. Jesus falava o aramaico, que é
que é um idioma muito antigo, hoje praticamente não existe, que era muito comum para os pobres e humildes, aqueles iletrados, né? E é uma linguagem tão bela, né? Não obstante nós não termos a noção do que ele está falando, mas a música da linguagem é muito bela. Betânia, ótima ideia. Eu vou colocar assim tanto a tradução quanto o original, tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês primeiro a tradução, para vocês verem que o Evangelho, infelizmente, ao longo do tempo, ele foi muito desvirtuado nas traduções, seja por ignorância, seja por equívocos de boa vontade ou por interesses humanos. Mas o próprio Pai Nosso foi ligeiramente modificado, tá? A tradução desse Pai Nosso que eu vou fazer a vocês, ela é exatamente assim que Jesus falou, a tradução. Pai Nosso, que é no céu, santo é teu nome, venha o teu reino, tua vontade é na terra e no céu. Parte do pão nos dá, conforme a nossa necessidade diária. Perdoa nossos erros, quando perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixa entregues na provação, e só assim nos resgatará do mal. Amém. Então essa é a tradução. Agora eu vou falar o Pai Nosso em aramaico, que foi exatamente da forma que saiu da boca do Divino Amigo. Eu peço a todos nesse momento que, se puderem, fechar os olhos e se imaginar ali naquele monte do sermão. E naquele momento em que Jesus falava, alguém diz: Senhor, ensina-nos a orar. E ele começa assim: Abaúna debaixo maiá, Nikadash chamar, Tata malchutach, Baá sevinach, Ihana debaixo maiá et beahara, Havelan lahema, de Sonkanan Yomana, Ushbok Lohovein, Irna da Hanan, Shebako Latirin, Velo Talan, Linciona Alapesion, Mambisha Batala. E assim é exatamente o Pai Nosso em aramaico, como saiu da boca do Divino Amigo Jesus naquela manhã gloriosa do Sermão do Monte. Eu vou seguir a proposta da nossa irmã Betânia, vou fazer a gravação não só do original como da tradução e postarei também no nosso canal do YouTube e aqui no Face, tá bom? Do mais, a minha profunda gratidão, meu profundo carinho a todos vocês. Fiquem com Deus e terça-feira estamos de novo retornando para mais uma live, agora com palestra e passe também. Que Deus abençoe a todos e tenham uma noite de luz e um resto de semana de muita paz. Fiquem com Deus, meus irmãos.